Graça e paz, queridos. Estamos aqui para mais uma ministração de palavra para que possa trazer vitória sobre a tua vida. Se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificação e dá o seu like aí no final, porque a sua opinião é importante demais. A palavra de Deus diz assim em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Por isso nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Meus amados, desanimar significa perder o ânimo, perder a coragem para prosseguir, perder a razão para avançar, é desalentar. Todos nós podemos passar por um período de desânimo na vida. E geralmente isso vem quando nós nos colocamos ou nos vemos num beco sem saída. O problema é que ninguém pode viver desanimado. A vida é feita de constantes desafios e nós precisamos de força, coragem e energia para enfrentá-los. É por isso que Jesus contou uma parábola, nos alertando, nos despertando para a nossa responsabilidade para enfrentar o desânimo. Ele disse que o melhor remédio para você lutar contra o desânimo é a oração. É aquele discípulo, aquele crente que está sempre em oração, que não negligencia o altar da oração. Ele, por mais que ele seja atacado pelo desânimo, ele vai ter sempre forças para vencer. O povo de Deus sempre lutou, sempre se viu em vias de luta, de batalha contra o desânimo. E isso não é uma questão apenas individual, não foram apenas os homens como Elias, Gideão, Moisés e tantos outros que tiveram crises de desânimo. Não. Nações inteiras também já enfrentaram desânimo, já perderam a esperança. Isso ocorreu com Israel e Judá, na ocasião em que eles foram invadidos e roubados, saqueados pelos seus algozes. E o povo de Deus se viu perdido, sem forças, enfrentando dias difíceis, em lamentações, lágrimas e silêncio. A verdade é que um desses dias do Jeremias, aquele profeta chorão, ele chegou a dizer: põe a tua boca no pó, talvez haja esperança. E sempre há esperança para aquele que ora. Essa é uma verdade absoluta. Sempre haverá esperança se você resolver a movimentar o céu através da tua vida de oração. E a oração dos filhos de Deus no meio daquele desânimo, quando eles foram levados cativos para a Babilônia, moveu o coração de Deus, e Deus moveu, levantou um homem chamado Ciro, que quando ele chegou ao poder, ele permitiu que os filhos de Deus, os judeus exilados, voltassem para a terra deles. Esse foi um período que nós imaginamos que os crentes, aquele povo de Israel, deveria estar alegre, contente, realmente estavam alegres e contentes. Mas quando eles se depararam com as dificuldades, quando eles enfrentaram as lutas do retorno para reconstruir a sua cidade, o seu templo, o seu país, eles se viram dominados por um desânimo muito grande. Nessa época, Deus levantou homens importantes, porque é sempre assim. Deus sempre vai levantar homens de valor em tempos de crise. Talvez nesse exato momento o Espírito Santo esteja pairando sobre a tua vida e te incitando a ser um desses homens, uma dessas mulheres que são levantados especialmente para ajudar em tempos de dificuldade. E Neemias e Esdras foram levantados por Deus. E o bonito de tudo isso é que eles tomaram a frente do projeto de reconstrução, enfrentaram uma situação caótica, um povo desanimado, mas com a direção de Deus, com a unção do Espírito Santo, eles conseguiram reanimar aquela comunidade e começar aquela obra e concluíram aquele projeto. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, talvez você está vivendo um tempo desse,
um tempo desanimado, um tempo prostrado, em que a sua vida tenha se desmoronado. Talvez a sua vida está como uma cidade, como Jerusalém, em ruínas, em entulhos, sem muros, e você não pode ficar assim, porque se você ficar assim, você vai ser vulnerável aos ataques do diabo. Então Deus hoje está me levantando para te dizer: eu te fortaleço, e você vai se levantar e vai começar o trabalho de reconstrução da sua vida. Aquele povo quando iniciou o projeto, eles estavam muito animados, muito motivados, mas quando chegaram no meio do trabalho, eles começaram a sentir o cheiro da vitória e se deixaram dominar por uma onda de comodismo misturada com desânimo. Há muita gente que é assim, ela se alegra apenas com o cheiro da vitória. Tem gente que vive do cheiro da vitória, mas ela não consegue lutar, ela não consegue canalizar suas forças, reunir suas forças para que esse cheiro de vitória se concretize em suas vidas. Ei, querido, eu sei que Deus pode estar falando com você hoje, eu sei que Deus pode estar te despertando hoje. Então toma nota aí: o meio do caminho é um lugar perigoso. O meio da jornada, o meio dos propósitos, o meio dos projetos é um lugar perigoso. Nós precisamos lembrar que foi no meio da travessia que aquela tempestade, que aquele temporal pegou o barco dos discípulos. Então, se você está no meio dessa quarentena, no meio da crise, no meio da dificuldade, seja lá o meio que você estiver, lembre-se de uma coisa: este é um lugar, uma posição perigosa, não é um lugar seguro. Nós só vamos estar seguros quando nós chegarmos no final da linha, quando nós cruzarmos a linha da chegada. Então agora é hora de vigilância. Nós estamos no meio de uma luta, no meio de uma crise, e nós precisamos ter vigilância. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias, quando viu que aquele povo iniciou bem e no meio começou a ser dominado pelo desânimo, dominado pela fraqueza, quando Neemias começou a ver aquele povo dominado pela fraqueza, pelo desânimo, Neemias então tomou algumas medidas que contribuíram para que aquele povo pudesse se levantar. A primeira coisa que Neemias faz é reconhecer o desânimo, e você precisa entender isso. Se nós não reconhecermos aonde somos fracos, nós nunca vamos poder trabalhar para nos fortalecer. E Neemias observou que o desânimo daquele povo estava formado por um conjunto de sentimentos, e o primeiro deles era a fadiga. A fadiga, os trabalhadores já não tinham mais forças. É isso que Judá relata: os trabalhadores estão sem forças. Por quê? Aquele era um projeto de 52 dias, mas eles tinham trabalhado já 30 dias, eles tinham feito muito, eles tinham cruzado a metade, mas eles já não tinham mais força, eles estavam derrotados pela fadiga. Eu acredito que tem gente que fica fadigado porque tem o hábito de colocar a mão para fazer mais do que é capaz de fazer. Então eu vim aqui te dizer: só faça aquilo que você pode fazer, só faça aquilo que você for capaz de fazer, para que o diabo não tire ocasião contra a tua vida. Outra coisa que estava alimentando o desânimo era a frustração. O muro não só não estava concluído, mas eles olhavam e viam entulho para tudo quanto é lado. E às vezes é assim, né? A gente se envolve em tanta coisa que chega na hora, nós nos perguntamos: será que tudo isso vale a pena? Os israelitas estavam lá tão cansados que eles já tinham perdido a visão do sonho, do muro reconstruído. Tudo que eles enxergavam é entulho, entulho, entulho e entulho. Talvez você só está vendo entulho na tua frente, mas eu vim te dizer que no lugar desse entulho ainda vai ser reerguido o muro que protege, o muro que embeleza, o muro que dá honra na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias também observou que aquele desânimo era alimentado pelo sentimento de fracasso. A fala daqueles homens era uma fala fracassada. Eles viviam dizendo que eles não poderiam concluir a reconstrução daqueles muros. E a gente tem que tomar cuidado, sabe por quê? A fadiga e a frustração é a receita perfeita do fracasso. Os judeus não haviam fracassado ainda, mas eles começaram a dar ouvido à voz do diabo por causa das pressões que os cercavam de tudo quanto é lado. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente perde um sonho, perde uma família, perde uma empresa, perde a comunhão com Deus, sem sequer lutar, simplesmente por causa das insinuações do diabo, por causa das
das palavras de Satanás. Eu vim aqui dizer para você, querido, você não é fracassado, você é mais do que vencedor com Cristo Jesus. E por último, aquele desânimo a base daquele desânimo também era tomada por um espírito de medo, porque eles estavam reféns das ameaças que os adversários estavam fazendo. E o medo é um sentimento que pode ser até autopreservador na tua vida, mas se você souber lidar com ele, porque se você der muita voz ao medo, ele vai acabar te paralisando. E aquele medo estava paralisando aqueles crentes. Era muita palavra negativa, era muita crítica, era muita contenda, era muita pressão. E nós temos que tomar cuidado com certas críticas nessa hora. Nós temos que parar de jogar para a torcida. A gente tem que parar de servir a Deus baseado no que os outros estão pensando de nós. O nosso negócio é com Cristo, é com Deus, você está entendendo? Vai seguindo a tua vida e para de ser dominado, de deixar esse medo de decepcionar as pessoas te dominar. Você precisa olhar para o Senhor e seguir a Ele, perguntar para Ele nas suas orações se você o tem agradado. Então Neemias, a primeira coisa que ele faz é identificar o problema. Existe sim um desânimo, esse desânimo está sendo formado por uma série de sentimentos e eu preciso trabalhar nesses sentimentos. Então ele começa a tomar as iniciativas, ele começa a tomar as medidas que trouxe cura para aquele desânimo, que trouxe vitória para aquele povo e deu força para eles concluir. E a primeira coisa que ele faz é clamar a Deus. Ele faz uma oração poderosa. E sabe o que eu aprendo? É que a gente precisa orar antes que o caldo entorna. Nós vamos passar a clamar ao Senhor logo de cara, no início daquilo que nós estamos vendo, daquilo que nós estamos enfrentando. Nós não temos que deixar a oração por último. Você está entendendo? A gente tem deixado a oração para quando não há mais o que fazer, quando não há mais nada a ser feito. Olha agora, você está desanimado? Ore agora. Jesus disse que o desânimo se combate com a oração. Ore agora. Outra coisa que Neemias fez para aquele povo, ele conscientizou eles que aquela obra, quem tinha dado a eles foi Deus que deu aquela obra para eles fazerem. Você tem que entender isso. Quem colocou essa responsabilidade na tua mão foi o Senhor. Quem te deu esse desafio foi o Senhor. Aleluia. Você já reparou como que na hora da crise, na hora da adversidade, a vontade de desistir é a primeira coisa que vem dentro de nós, o pensamento de ficar pelo caminho, mas geralmente quem desiste vai se arrepender mais tarde. Satanás, como ninguém, sabe fazer uso das nossas emoções para nos levar a desistir e nos impedir de resolver os nossos problemas. Mas eu vim aqui dizer para você que você não vai desistir, porque quem te confiou esse momento na tua vida foi o Senhor. Neemias ensina mais uma coisa para eles, para que eles possam sair daquela situação. Neemias mostra para eles que ao invés de eles ficarem olhando só para a brecha que havia no muro, ou só para os entulhos que estavam à sua volta, que eles olhassem para o todo, que eles se lembrassem, trouxessem à memória o Deus Todo-Poderoso, que eles pudessem se unir em propósito uns com os outros, porque eles ficaram muito tempo separados, e a partir disso eles não conseguiam se comunicar e fortalecer um ao outro. Ei, você está entendendo? Nós não podemos nos afastar um do outro, por mais que essa quarentena, por mais que isso não nos impeça de estar reunido na igreja, você precisa participar dos grupos de WhatsApp, das iniciativas do seu líder, dos projetos que são colocados, desafios para você, porque um ao outro vai dar força. Aleluia. Nós não podemos nos limitar por causa dos nossos problemas pessoais. Existe um problema muito maior à nossa volta e nós temos de nos unir para que nós possamos vencer. Não deixe que o seu egoísmo venha tirar sua visão, venha sufocar-lhe, levando você a se sentir incapaz de prosseguir. Eu quero dizer que as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua vida. Eu vou repetir isso aqui: as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua vida. Então, querido, o convite que eu te faço é o mesmo que Neemias.
corre para a oração, corre para Deus, vá ler a Bíblia, aleluia. Em tempo de crise e de desânimo, nós temos que aprender a fazer uso das armas da nossa milícia, que não são carnais, mas são poderosas para destruir fortalezas. Então corre para a Bíblia, se atente para a promessa de Deus. Deus prometeu aquela reconstrução, e aquele muro foi reconstruído, aquele muro foi refeito, e o nome de Neemias está aqui sendo lembrado, como será lembrado até a volta de Jesus Cristo, porque ele deu conta. Aquele povo foi um povo que marcou a sua geração, marcou época, marcou tempo, e você também. Eu quero profetizar que o desânimo não vai te dominar, você não vai ficar pelo caminho, você não vai permitir que isso te deixe no grupo dos fracassados. Pelo contrário, você vai se encher da palavra de Deus, vai orar, vai buscar o Senhor, vai se unir com as pessoas do bem, e você vai vencer esse momento adverso que nós estamos vivendo. Que Deus te abençoe, querido. Nada de desânimo, nada de desânimo. Nós não vamos ficar pelo caminho, nós não vamos desistir. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior está se renovando quando nós dobramos o joelho para orar. Aleluia. Que Deus te abençoe. Se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificação e dá o seu like em nome de Jesus.